Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto mais trivial, mas nem por isso desinteressante. Acho que muitos de vocês devem acreditar em vidas extraterrestres, exobiologia. Eu também, para mim, não faz sentido a gente ter galáxias e um universo só para nossa espécie, né? Capacidade cognitiva ao ponto de se comunicar com diversos sinais escritos, detendo tecnologia avançada, etc. E tal, né? Inteligência é um conceito um pouco mais amplo, existem outras espécies que muitos não consideram inteligentes. Bom, mas enfim, mesmo que eu quero contestar aqui hoje, né? Isso sim é o meu ponto, não falar sobre exobiologia, que eu não sei, eu não saberia nem por onde começar. Mas a questão é a seguinte, né? Não dá para levar a sério esses boatos de internet, né? Cientistas comprovam que a vida não acaba com a morte, que existem seres extraterrestres. Bom, ninguém sabe o que vem depois da morte exatamente, né? Existem hipóteses, teorias, etc. Esse não é meu ponto e nem isso me preocupa, né? Se tiver alguma coisa depois, a gente vai ficar sabendo. Se não tiver, dane-se, entendeu? É o que é. Bom, mas a questão é a seguinte, né? Aí o argumento dessas pessoas que dizem que existe vida extraterrestre, que está comprovado, esse comprovado é que me incomoda, sabe? E a comprovação do cara se baseia em alguns spams de internet ou sites que dizem que existem informações guardadas a 7 chaves, governos mundiais, sobretudo o governo dos Estados Unidos da América, que a Central de Inteligência Americana sabe disso, o FBI também. E, cara, isso tudo é uma palhaçada, né? Depois eles mostram lá a foto de um animal moribundo, talvez seja uma farsa, né? Um manequim, etc. Geralmente desminuído, magricela, com um baita de um crânio oval, com a ponta para baixo, né? Onde seria o queixo e que seria a base do ovo para cima, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre biologia, né, e evolução. Que chances teriam, né? Que chances haveria para uma espécie dessas sobreviver com esse tipo de corpo, né? Como é que esse corpinho ia sustentar um crânio tão grande? Porque é uma espécie mais evoluída, portanto se movimentaria ou se comunicaria de outra forma. Então, se fosse isso, né? Se ela conseguisse mover por levitação, digamos assim, por que precisaria de membros só para parecer humano e nós enxergarmos então que existe uma espécie evoluída como a nossa em outra esfera orbitando no espaço? Então é esse tipo de raciocínio tosco dessa bobagem, né? Eu fico de cara como tem gente que acredita, entendeu? E cara, acredita mesmo que em dias atuais, onde vazam informações com muita facilidade, qualquer execução que é feita acaba sendo gravada, não a maioria, claro, mas acaba se descobrindo muito mais do que outrora, né? Que já se desconfiava. Eu acho que, por exemplo, em épocas que segredos de Estado, dados que a diplomacia usa, mas não divulga, são vazados com uma certa frequência. Acho que esse tipo de informação que desde lá, os anos 50, se não antes, já se comentava, já não teria vazado, já não se teria prova suficiente, já não se teria testemunhos válidos, não simplesmente fotos toscas e passadas de 2 tigelas sobrepostas, coladas, como se fossem um disco voador, um OVNI, um objeto voador não identificado. Pô, cara, vai ser mané assim no Plutão, cara, sabe? Não tem base isso que tu tá dizendo, né? Então, fala sério. Cara, qual é a chance que teria um ETzinho desses diminuindo com a cabeça enorme de caçar, de sobreviver
e conseguir evoluir? Ou tu acha que a nossa espécie, assim, daqui a alguns milênios apenas, né, vai estar totalmente transformada fisicamente, né? Por que nós vamos precisar desses apêndices que são braços aqui, nos atrapalhando, se nós teremos a força da mente, como dizem os crentes dessa nova religião, que costuma se chamar ufologia, né? Ufólogos, que nada mais são do que indivíduos desamparados que perderam a fé nas religiões tradicionais, procuram nada mais nada menos do que outras fés, do que outras crenças para conseguir extravasar seus sentimentos, sua angústia, sua solidão no universo. Eu conheci várias pessoas assim, né? Os últimos que eu conheci foram, bom, deixa eu falar porque pode comprometer outras pessoas. Mas era muito engraçado que esses últimos que eu conheci tinha uma pessoa que gostava de escrever livros típicos de autoajuda e ela era muito contrária à religião católica, ao cristianismo de um modo geral, né? E sempre com aquela postura assim, contra as instituições, que tudo bem, tem que ser o fundamento, né? Mas você tem que usar isso com um pouquinho mais de base, né? De conhecimento. E não simplesmente ao ler romances e sair daí esparejando todo mundo e todos que têm uma determinada fé. Ao mesmo tempo, ela era a que mais nutria esse tipo de sentimento de crença, certeza a partir de alguns indícios extremamente falhos no mundo de boataria, que é o que mais tem na internet, e é o que sempre vai ter, porque na verdade a internet nada mais é do que a extensão da nossa rua, da nossa varanda, da fofoca, do tititi, que é tipicamente humano, sim, coisa de macaco também, né? Então, cara, assim, ó, uma bobajada, né? Então, assim, na verdade, esse videozinho que eu tô fazendo não é pra contestar isso daí, porque pra mim já é uma coisa assim, que não tem sentido discutir. Mas é justamente para chamar atenção para esse tipo de comportamento. O foco desse pequeno vídeo não é falar de ETs, OVNIs, esse tipo de coisa, né? Ou qualquer outra crença. O foco é realmente comentar sobre essa necessidade de fé que as pessoas têm. E algumas que se dizem antirreligiosas, no fundo nutrem, não todas, né? Mas no fundo nutrem um grande sentimento religioso como outra coisa. Uma neomitologia, seja ambientalista, muitas vezes o indivíduo não sabe nem um conceito básico de biologia ou ecologia, né? Vai perguntar pro cara o que é homeostase, o que é resiliência. O cara não sabe, nunca ouviu falar, nunca leu, entendeu? Também não é minha área, mas pelo menos eu me dou, parece um de lá, procurar um dicionário, ou botar no Google ali, procurar saber do que se trata, né? Essas pessoas não fazem nem isso, cara. E, no entanto, enche a boca para falar de grandes problemas ambientais mundiais, né? Então, cara, é isso, né? É a mesma coisa que se refere a essas pessoas que criticam tanto a religião dos outros, né? A religiosidade alheia. Eu não estou aqui defendendo a religião, né? Acho que aqueles que me acompanham sabem muito bem que eu sou um cara ateu mesmo, convicto, já desde os meus, sei lá, 13 por 12 anos, por aí. Mas assim, acho uma inutilidade ficar discutindo isso, crença, né? Mas eu acho engraçado essas pessoas que ficam com essa verborragia, essa fúria, essa raiva, indignação contra crenças tradicionais, e no entanto nutrem outras crenças tão idiotas a ponto de falar com certeza sobre coisas e fazer toda uma teoria conspiratória mundial justificando que isso só é conhecido, é escondido. Mas um idiota leu no site assim, pelo amor de Deus, vai dormir, né, cara? Por mais que fazer. Abraço.